Todos os dias, gastamos tempo comunicando com os outros no celular. Na verdade, 32% das pessoas gastam 27 minutos por dia. Dos 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, são 5,9 bilhões que usam celular. Estamos sempre comunicando com o nosso celular. A média mensal do número de textos enviados por um adolescente na América é de 3.339. Então, somos muito bons em comunicarmos uns com os outros, mas como podemos comunicar com o nosso Criador, o Deus do Universo? É simples. Podemos ligar para o celular de Deus. Muito bem, queridos. Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 18. Mateus 6, de 1 a 18. Deixa eu ler com vocês aqui sobre a esmola, sobre a oração e jejum. Eu vou fazer a leitura, depois a gente dá uma paradinha aqui em cada assunto. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o ex-publicano Mateus ou Levi, se tornou apóstolo, ele que abriu a casa para Jesus fazer um jantar, ele que deixou a mesa de negócios para ir atrás do Senhor Jesus. Esse cara aqui é fera, e ele escreveu muito bem o Evangelho de Jesus segundo Mateus, muito bem escrito, é o maior, mais amplo, muito bem escrito. Não é detalhado como Lucas, mas é um evangelho e tanto. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Vamos começar já a discorrer. Das coisas que a gente nota aqui é um assunto que parece que é controverso, quando Jesus disse assim: quando você orar, entra no teu quarto, quando você jejuar, não pareça que jejua. E agora aqui diz sobre a esmola, e dizendo que você não deve fazer diante dos homens, mas fazer escondido. Aí parece assim que o evangelho, a gente lendo esses três mandamentos, parece que o evangelho é um evangelho assim de secreto. Na feitiçaria, na macumbaria, nós que somos brasileiros, onde tem muito, e a gente via muito isso, tudo é casa nos fundos, no escuro, porta fechada, sabe? Até algumas igrejas evangélicas também no Brasil, também é tudo com tapa-vista na frente, diácono fica lá na porta e não deixa entrar muita gente. Então culto de oração, fui criado assim, culto de oração, a gritaria do pessoal, aí não deixava nenhum não crente entrar. O não crente chegava na porta: você não pode entrar hoje, não pode entrar aqui. E a igreja lotada. Por que não pode entrar? Então é meio secreto assim. E Jesus falando sobre esmola, sobre jejum, sobre oração, também parece que ele está mandando a gente ser meio secreto, meio escondido. Nada disso. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Jesus disse que brilhe a vossa luz diante dos homens. O negócio para a gente entender a palavra de Deus é o seguinte: aquilo que a gente faz, que é no exterior, que é a nossa ação, Jesus manda esconder. Aquilo que está no coração da gente, que deve ficar lá dentro, Jesus manda a gente demonstrar. Então Jesus está enfatizando: quando você orar, entra no teu quarto. Quando você der esmola, faça escondido. Quando você jejuar, não pareça aos homens que jejuem. Então Jesus ensina que aquilo que a gente está fazendo, que é normal a gente fazer, a gente não deve aparecer, não deve mostrar para os outros. Mas a Bíblia diz que brilhe a vossa luz diante dos homens, que as vossas obras possam ser vistas pelos homens, e eles glorificam o vosso Pai que está nos céus. Por que Jesus está dizendo que as vossas obras? É o coração, é a misericórdia, é a justiça, é a bondade. Por isso que Jesus era contra os fariseus. Lá em Mateus 23, Jesus diz que os fariseus davam dízimo de tudo, mas estavam deixando o mais importante, que era a misericórdia, a paz, a justiça. Então, coisa do coração, os fariseus não estavam fazendo. Agora, dar dízimo eles davam, para todo mundo saber que eles estavam dando dízimo. Então, aquilo que você faz, que é público, faça mais escondido. Aquilo que você tem no coração, que é mais guardado, mostre isso, que é a justiça, que é a paz, que é a misericórdia para com os homens. É isso que Jesus nos ensina. Por isso ele está dizendo para a gente não fazer isso para serem vistos pelos homens. Então a gente já ganha recompensa. Jesus diz no versículo 2: portanto, quando você der esmola, irmão, a esmola aqui não é dízimo, a esmola aqui não é oferta na igreja,
A esmola não é oferta para missionário. A esmola aqui não é oferta para pastor, nem para obreiros, nem para quem quer que seja. Esmola aqui se trata, desde o início da Bíblia, gente pobre, gente desprovido de bens, gente desprovido de alimento, gente que precisa e que é pobre. E desde que existe o pecado na terra, existe o pobre. Por isso Jesus está dizendo, quando você der esmola, quando você vê alguém que é pobre, que está realmente precisando do arroz em casa, está precisando da comida em casa, que não tem abrigo, então isso é esmola. Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Eu dei esmola, eu dei esmola. E falava isso nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Quer dizer, todo mundo já bateu palma para você. Se você dá esmola e fala, todo mundo vai aplaudir. Puxa, a vida licita, sabe, ajudou o pobre. Já recebeu o galardão. Aí Deus fala, você já recebeu, eu estou fora. Estava conversando com o irmão Elisiário, ele contando uma história que aconteceu lá onde ele mora, e nós estamos falando justamente sobre isso. No reino de Deus, quando você toma a dianteira e faz, Deus sai fora. Quando você coloca na mão de Deus, seja caso de vingança, seja o que você colocar diante de Deus, fica fora, deixa Deus agir no tempo dele, na hora dele, que Deus, ele conhece, ele vê e ele faz. Por isso, a mesma coisa é, quando você contribui, você não quer o aplauso dos homens, você quer o aplauso de Deus. Os fariseus, eles faziam isso para ser honrados pelos outros, e faziam isso na presença do povo, para o pessoal aplaudir, para o pessoal elogiá-los. Jesus disse, já recebeu sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O que você faz e ninguém sabe, a Bíblia está dizendo que Deus recompensa. Deixa eu parar um pouco aqui sobre a esmola. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que são 3 mandamentos. Presta atenção. Esmola, jejum e oração não são opções. Se eu excluir, não, eu não vou dar esmola, eu só vou jejuar e orar. Então você está quebrando um mandamento. E segundo o apóstolo Tiago, se você cumprir todos os mandamentos e tropeçar num, você tropeça em todos. Então dar esmola é um mandamento de Deus, você tem que dar. E para o crente dar, os seguidores de Jesus. Oração a mesma coisa e o jejum a mesma coisa. Agora, eu estou terminando de ler, estou nas últimas páginas, estou lendo um livro de John Piper que tem o título seguinte: O que Jesus espera dos seus seguidores. John Piper, ele falou assim, eu poderia discorrer muito mais mandamentos, mas ele colocou 50 mandamentos de Jesus para os seus seguidores. Quantos mandamentos eu falei? 50 mandamentos. Tem gente preocupada com os 10 mandamentos. Nós devemos estar preocupados com os 50 que Jesus determinou. Os 10 mandamentos, calma com os 10. Jesus tem 50. E vocês sabem muito bem, que eu já disse aqui, quem é mais duro? A lei ou Jesus? Jesus muito mais. Jesus é muito mais duro. Sobre o divórcio, por exemplo, terminei de ler a semana passada, não vou pregar sobre o divórcio. Mas, lá em Deuteronômio 24, o divórcio é uma coisa banal, uma coisa fácil de lidar. Você não gostou da mulher, você manda embora. Da carta de divórcio. É assim que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Se você achar alguma coisa errada nela, alguma coisa feia, manda embora. Você tem um prazo para ficar com ela. Você não pode ter relação sexual com ela. Por isso, você carrega a sua noiva com você e você vai conhecê-la. Ela vai cozinhar, ela vai estar junto com você e tal. Aí você observa e fala, não gostei muito não. Eu vou mandar embora. Ó, queimou o arroz, eu mando embora. Isso era permitido na lei de Moisés. Aí quando os fariseus, sabendo que Jesus tinha uma mensagem um tanto quanto diferente, chegou para Jesus e disse assim, é lícito divorciar de uma mulher por qualquer motivo? Jesus disse, não, qualquer motivo não. Aí eles disseram, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Por qualquer motivo. Por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então o homem não pode separar de sua mulher de maneira alguma. E John Piper bate até que, exceto por pecado de imoralidade, ele começa a discorrer até isso, dizendo que nem isso é desculpa para separar de mulher. Tanto isso é verdade que os discípulos disseram assim, então é melhor não casar. Jesus disse assim, quem quiser aceitar a minha palavra, aceita. Quem não quiser, então casa e descasa. Mas a minha palavra é para não descasar. Então, a gente vê que Jesus é muito mais duro do que a lei. Por isso, o que ele está nos ensinando aqui, e John Piper coloca isso, os 50 mandamentos, nós não podemos negligenciar, nós temos que obedecê-los.
Só que muitos dos mandamentos que Jesus ensina, nós fazemos naturalmente. Por exemplo, a ceia do Senhor é um mandamento, o batismo é mandamento, então amar uns aos outros é mandamento. Então isso a gente já faz naturalmente, então são mandamentos que a gente faz sem pensar que é mandamento, mas é mandamento de Deus. Agora, esses 3 que eu estou tirando aqui de Mateus, no início do Sermão do Monte, eu estou tirando justamente para a gente começar a pensar. Da esmola ter o mesmo valor do jejum e oração? Claro que tem, senão Jesus falaria. E Jesus não disse que é uma opção, não. Você, quando quiser, não, você tem que dar esmola, é o que Jesus está nos ensinando aqui. Agora presta atenção, pobre. O pobre no Antigo Testamento, Deus já trabalhava com os pobres do Antigo Testamento. Como é que Deus trabalhava com os pobres no Antigo Testamento? Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 11, se você quiser anotar, eu não vou ler, 23, 11, diz assim: você planta na terra durante 6 anos, no 7º ano você não planta, a terra tem que descansar nesse 7º ano, mas o que a terra produzir naturalmente, porque você sabe que a terra ela produz, cai milho, cai trigo no chão, você faz a colheita, naquele ano tem muita coisa lá que vai brotar, seja no início do ano, seja no final, no meio. Se brotar, esse 7º ano é para o pobre. O pobre vai colher e você não pode perturbá-lo para que ele tenha o que comer no 7º ano, já que ele passa privação durante os 6 anos. Você tem a sua terra, você planta e come. O pobre já precisa de esmola. Naquele ano, já que você não vai plantar para a terra descansar, o que a terra produzir é para o pobre, para que haja igualdade entre o meu povo. Olha só que bonito. Então Deus tem um cuidado muito especial com o pobre. Por exemplo, outra mensagem de Deus também lá em Levítico. Deus diz: quando você estiver colhendo a sua lavoura, quando você estiver colhendo trigo, milho, então o que cair para trás, não pegue, deixa lá, porque o pobre vai vir atrás catando o que está caindo para sustento dele. Irmãos, eu acho isso bonito, porque o pobre vai existir mesmo. Não adianta você pegar e dar tudo para o pobre, que aí você vai ficar pobre. Mas tem como nós que temos condições, aqueles que têm condições, de ajudar o pobre dentro dos princípios do Antigo Testamento, transportando para o Novo Testamento. Por exemplo também, o salmista, deixa eu ler agora. Agora a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, Jesus disse isso também, em Deuteronômio 15, se você quiser anotar, o pobre sempre existirá na terra. Jesus disse isso, Moisés disse isso em Deuteronômio 15, 11, sempre haverá pobre na terra. Lembra de Jesus, quando o pessoal foi jogar um perfume em Jesus, aquela mulher, lá depois da ressurreição de Lázaro, Jesus foi ungido com azeite por uma mulher, e Judas e também os discípulos disseram o seguinte: por que esse desperdício? Nós poderíamos vender esse perfume por 300 denários e dar aos pobres. Mentira, dá nada, porque não estavam dando nada. Então estava dizendo isso porque Judas estava querendo pegar o dinheiro e jogar na bolsa, porque estava perto dele trair Jesus e roubar. Então ele estava querendo pegar o dinheiro da bolsa, porque ele era o tesoureiro. Aí Jesus disse assim: os pobres vocês sempre terão com vocês, e a mim nem sempre vocês terão. Quer dizer, então deixa o perfume vir para mim, porque se você quer ajudar pobre, quando eu for embora, vocês ajudam os pobres. Então a Bíblia fala que pobre a gente sempre vai ter, tem mesmo. Alguns países mais, algum grupo, alguma família mais, outros menos, mas sempre vai ter pobre. E pobre não quer dizer que é doença, pobre não quer dizer, irmãos, é a desprovisão que aconteceu, acontece na vida de um e não acontece na vida de outros. A gente conhece pobre que trabalha, mas nunca tem o suficiente por causa da carestia, alguns problemas e outras coisas mais. A Bíblia diz para repartir com o pobre. Por exemplo, vamos ler Salmo 112, depois eu leio Provérbios. Vamos dar uma caminhadinha para frente. Salmo 112, versículo 9, 112, 9. Achou aí? 112, 9. Quem achou? Isso, reparta ou reparte generosamente com o pobre. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Reparta generosamente com o pobre. Se Davi está dizendo isso aqui, é porque isso tem base já no Antigo Testamento, já tem base com os livros de Moisés. Um pouquinho na frente, Provérbios 14, 21. Olha só, Provérbios 14, 21. Fala isso também. O que diz aí? 14, 21, o que diz? Quem despreza o pobre comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados.
A Bíblia está dizendo coisas sérias aqui, diz, quem despreza o próximo comete pecado. Depois diz, e como é feliz aquele que trata com bondade os necessitados. Na outra versão, os pobres. Então, como é feliz aquele que ajuda o pobre. A palavra pobre é muito forte, porque mostra justamente as pessoas que são necessitadas, que precisam de provisão. Agora, veja só, no Novo Testamento, já que nós estamos lendo aqui o que Jesus ensinou sobre a esmola, no Novo Testamento, aí Jesus, se você quer anotar o texto que eu falei que Jesus disse, os pobres vocês sempre terão com vocês, Mateus 26, 11. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre vocês terão. Então é melhor, naquela época, cuidar de Jesus do que dos pobres. Mas vocês sabem que na Porta Formosa, em Atos capítulo 2, capítulo 3, diz assim que tinha um homem pedindo esmola na porta do templo. Vocês lembram disso? Quantos lembram? Digo amém. E Pedro e João estavam entrando na Porta Formosa. Quando chegaram ali, o homem disse, dá-me uma esmola. E eles disseram, olha para nós não temos prata nem ouro. Quer dizer, nós também não temos condições. Quando eles disseram, nós não temos prata e ouro, porque já eram seguidores de Jesus, já tinham abandonado, já estavam agora andando mesmo pela fé, junto com o seu Jesus, diz, nós não temos prata nem ouro. Mas o que nós temos, depois da ascensão de Jesus, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo recebeu, sabe, o milagre, porque veio pedir esmola justamente para dois homens que estavam cheios do Espírito Santo, cheios da bênção, e o curou ali na Porta Formosa. E a Bíblia diz que aquele homem entrou no templo saltando e glorificando a Deus, e houve um reboliço, Pedro foi preso, uma confusão aconteceu, mas o homem foi curado. Agora veja só, a Bíblia diz que em Lucas, lá em Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas diz o quê? Leia comigo agora para vocês verem. Lucas 4, 18 e 20. Lucas 4, 18 e 20. O que diz aí em Lucas? Para a gente pegar direitinho assim, se a gente não entender isso aqui, a gente, sabe, também fica achando que a Bíblia tem contradição. Muita gente me procurou isso. Por que a Bíblia, um evangelista fala uma coisa, o outro evangelista diz outra coisa? Por que a Bíblia é assim? Aí, nesse assunto aqui, eu explico para eles. Por que a Bíblia fala de dois anjos, depois fala que tem um anjo só? Essas coisas já expliquei para vocês também. Lucas 4, 18. O que diz aí? Quem tem? Sobre Jesus. E daí? Ele, olha só, ele me ungiu para pregar boas novas a quem? Aqui não é pobre de espírito não, querido. Aqui é pobre mesmo. Agora a minha pergunta, vocês lembram quando João Batista estava preso? Aí João Batista disse assim, vai lá e pergunta a Jesus se ele é o Messias realmente ou se nós devemos esperar outro. Olha só. Vai lá e pergunta para Jesus, porque eu estou preso aqui. Agora vocês perguntam para ele se é o Messias ou se nós devemos esperar outro. O que é que Jesus disse para João Batista? Quem é que sabe? Dou um pirulito agora para quem acertar. Vai lá e avisa para João Batista que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. João Batista vai entender a mensagem. E essa foi a mensagem. Tanto é que no início aqui, Jesus está iniciando o ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, usando Isaías 63. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pobre é pobre mesmo. E me enviou a proclamar liberdade aos presos. Presos de que maneira? Presos que estão com o coração aprisionados. E recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então Jesus fechou o livro e devolveu o assistente e assentou-se. Jesus fechou o livro no meio, porque a última parte de Isaías aqui, ele estava lendo de Isaías, a última parte diz assim, e proclamar a vingança do nosso Deus. Jesus não veio para vingar nada, por isso Jesus fechou o livro, para proclamar o ano da graça do Senhor, e não a vingança. Por isso Jesus fechou o livro, porque a vingança era para o final e não na primeira vinda do Senhor Jesus. Jesus veio como Salvador e não como juiz na sua primeira vinda. Agora a gente aprende o seguinte, por que Jesus veio pregar o evangelho primeiramente aos pobres? Por que será? Nós podemos fazer uma conclusão, nós podemos concluir. Por que Jesus veio pregar, e está dizendo que ele veio pregar aos pobres? Lá em Mateus capítulo, em Lucas 6, um pouquinho na frente aí, olha aí, 6:20. O que diz aí o 6:20? Olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurado vocês
Quem? Os pobres. Tem espírito aí? Não. Os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Se a gente olhar o que Lucas está escrevendo aqui, ele está dizendo, Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês, os discípulos. Bem-aventurados são vocês, os pobres. Existia muita gente rica, mas entre os apóstolos não existia nenhum rico. Todos eles eram homens normais, e Jesus estava dizendo, aqueles que me seguem, aqueles que me ouvem, são pobres, então o reino de Deus pertence a vocês. John Piper colocou isso muito bem, mas não é o que eu vou falar hoje. Apenas lembro agora, porque eu estou terminando de ler o livro, começa a lembrar dele. Queridos, ele não falou isso, agora eu estou falando. Por que os pobres, Jesus veio pregar para os pobres? Sabe por quê? Porque o dinheiro traz orgulho no coração do homem. Vocês sabiam disso? O dinheiro, ele tem uma força, ele tem um poder tão grande que ele transforma em um Deus, ele transforma o homem num poder. Eu estava percebendo um dos homens, os 7 homens mais ricos do mundo, ele é um brasileiro. Como é que é o nome dele? Eco Batista, né? O cara é milionário. Ele falou assim que ele vai ser o primeiro do mundo. Ele falou, eu já aprendi a ganhar dinheiro, eu vou ser o homem mais rico do mundo. Porque um dia desse eu estava lá embaixo, hoje já sou o 7º, agora eu aprendi a ganhar dinheiro no Brasil, aprendi a ganhar dinheiro no 57. Tudo bem com ele. Mas ele é orgulhoso, ele é muito inteligente, mas orgulhoso. Aí eu começo a ver se o filho dele é um playboy doido, com um Ferrari lá no Brasil, e anda matando gente, atropelando gente de velocidade, atropela gente de bicicleta, mata gente e não vai para a cadeia. Aí eu falo, aí o menino entra na cadeia com a cabeça erguida. O filho do Eco Batista foi para ele. Eu falo, o dinheiro, ele sabe que o dinheiro vai livrar ele, ele sabe que advogado vai livrar ele, então a condenação é diferente, irmãos. Isso é só para a gente perceber, traz um orgulho, uma força, um poder. O Bruno do Flamengo matou aquela mulher porque ele tinha dinheiro, ele achava que o dinheiro ia protegê-lo, e ele ergueu a cabeça, ele ria antes no início, até que caiu na cadeia e foi condenado. Aí sim, aí abaixa a cabeça, fica, quer dizer, acabou o dinheiro, agora está para a cadeia, agora abaixou a cabeça, por que estava sorrindo quando matou a menina? Eu falei, a coisa é muito complicada. A primeira vez que o Bruno estava indo para a cadeia, ele estava indo com a algema e rindo. Depois que ele foi para a cadeia, ficou uma temporada lá, agora você não vê mais nenhuma vez, com lágrimas nos olhos, abaixou a cabeça, acabou o dinheiro, acabou tudo, não tem jeito, está preso mesmo. Isso é só para a gente ter uma ideia. Aí o orgulho faz o quê? O dinheiro faz o quê da pessoa? Traz orgulho. E o orgulho faz a pessoa fazer o quê? Faz a pessoa não querer ajuda nem de Deus. Não quer ajuda nem de Deus, quanto mais de Jesus. Por isso Jesus está dizendo, bem-aventurado é os pobres. Sabe por quê? Porque o pobre já não tem orgulho, o pobre está necessitado. Então o que você pregar, ele vai aceitar. Por isso que o islamismo chega na África e ganha uma multidão. Por isso que o evangelho chega na África e ganha uma multidão. O pessoal pobre, se você pregar o evangelho, ganha. Quando eu fui em Moçambique, eu disse várias vezes para os missionários, para o pessoal que foi comigo, disse várias vezes, quem chegar primeiro em Moçambique, ganha. Os islâmicos já estão aí. Se a igreja acordar, a igreja americana, a igreja brasileira, a igreja da Inglaterra, acordar para Moçambique, nós vamos ter um país completamente evangélico. Se nós negligenciarmos, os muçulmanos vai ganhar essa nação, como eu vi muitos muçulmanos lá. Graças a Deus, existem muitos missionários em Moçambique, muita gente na África pregando o evangelho e os pobres estão aceitando a palavra de Deus. É o caso do Haiti, a OMS fazendo um trabalho com radinho, o pessoal está se convertendo às massas com um radinho de $60, o evangelho está sendo pregado e os haitianos estão se convertendo ao Senhor. Queridos, por isso Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres, o evangelho é pregado aos pobres, porque pobre tem menos orgulho do que um rico. Aí você vai ver mais um texto comigo, uma história de Jesus e o jovem rico. O que eu devo fazer para herdar a salvação? Ele quer ser salvo. Aí Jesus disse assim, você tem que guardar os mandamentos. Eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus disse assim, falta-te uma coisa. Sabe qual é a coisa primordial para a pessoa ser salva? Não são os 10 mandamentos. A coisa primordial para a pessoa ser salva, essa coisa é a pessoa de Jesus. Falta uma coisa, abandona tudo que você tem, vem, segue-me. Eu sou o Salvador. Ele não deixou, não abandonou. A Bíblia diz que aquele homem voltou triste para casa, porque ele possuía muita riqueza e não encontrou a única coisa que podia salvá-lo, que é o Senhor Jesus. O orgulho não deixou aquele homem vender. Aí você vê a comparação de homens ricos que entraram no reino de Deus, mas o que eles fizeram com o dinheiro? Aí você tem que ver o que é que Zaqueu fez com o dinheiro. Quando Jesus chegou debaixo da árvore e disse, Zaqueu, desce daí, pois hoje eu vou almoçar, vou jantar na tua casa. Ele desceu contente, chegou na casa, sem Jesus falar nada, ele disse, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres.
como é que sabe? Tem que ajudar pobre. Vou dar aos pobres. Aí Jesus falou o que para Zaqueu? Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Filho de Abraão compreende o pobre, sente a necessidade do pobre, ajuda o pobre. Agora, quando a gente negligencia isso, tem alguma coisa errada em nós obedecermos e sermos seguidores de Jesus. Jesus está falando que a gente deve ajudar, repartir com o pobre, então nós temos que fazer, então nós não somos bíblicos. Tem muita gente que só lê o que a Bíblia diz conveniente a ela mesma. Tem muita gente que só lê o que a Bíblia fala para você. Não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto não, isso aqui e tal. Irmãos, o crente que faz isso não é um seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pode ser duro, pode ser uma espada, pode machucar até a alma, não importa. A palavra de Deus não pode ser alterada, não pode ser mexida, não pode ser diminuída, tem que ser pregada na íntegra. Se nós obedecemos ou não é problema nosso, mas é palavra de Deus e ponto final. Agora veja só, Jesus disse uma coisa aqui que eu gostei muito. O banquete em Lucas, um pouquinho na frente, Lucas 14, 13. Eu peguei alguns textos, irmãos. Se eu fosse pegar todos os textos da Bíblia sobre pobre aqui, nós íamos passar a noite toda lendo. Lucas 14, 13, diz assim a palavra de Deus. O que diz aí no 13? Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Irmão, isso aqui é muito forte. Muito forte. O nosso negócio é que a gente está acostumando com a vida. Sabe? A gente se acostuma com a vida, mas não está lendo Bíblia. Aí a gente faz muito banquete, mas a gente não chama os necessitados. A gente faz banquete para quem pode retribuir. Então a gente já estava fazendo barganha com as pessoas. Jesus está dizendo, quando você fizer isso, chame os pobres, chama o pessoal que não tem condições. Aí Jesus disse assim, ó, eles não vão poder te retribuir, você vai receber na ressurreição dos santos. Irmãos, é muito forte. Mas é palavra de quem? Quem falou isso? Quem falou? Então é Jesus que falou. Se é Jesus, ou a gente fala, não, Jesus também não está com essa bola toda, ou a gente fala, Jesus está com muito, isso aqui eu não estou cumprindo, mas é palavra do mestre. Aí o que nós temos que fazer? Como John Piper disse sobre muita coisa, sobre divórcio e tal, ele fala assim, confia na misericórdia de Deus, porque se você for olhar para a Bíblia, você está fulminado. Confie na misericórdia de Deus, pede perdão a Ele, anda na misericórdia de Deus, confie na graça de Deus, porque as ordens de Jesus não são mole não, são coisas duras de se ouvir. Aí no versículo 21 ainda, diz assim, o servo voltou e relatou ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas, agora é sentido figurado, e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O que está sendo feito aqui? Agora Jesus está contando uma parábola. No início, no capítulo 14, Jesus está dando uma ordem. Agora, a partir do versículo 15, Jesus conta uma parábola dizendo assim, que o homem convidou os convidados e ninguém foi, cada um tinha uma coisa para fazer. Já está tudo pronto, vem aqui. Aí um diz assim, eu vou comprar uma propriedade, outro, eu tenho umas 5 juntas de boi, acabei de comprar, tenho que cuidar delas. Eu acabo de me casar, no versículo 20, eu não posso ir. Então o dono da casa ficou irado, falou, não é possível que ninguém venha à festa. Aí Jesus ensina na parábola, vá, convida os pobres, os aleijados, que eles vão encher. Os ricos estão sempre comprando, sempre mexendo com grana, com dinheiro, não tem tempo para Deus. Agora vá lá que o pessoal está desocupado, não tem o que fazer, não tem o que comer, pode chamar que eles vêm para a casa de Deus. Por isso, você não encontra a maioria dos crentes ricos, você não encontra isso, mesmo nos países ricos, você não encontra a maioria, você encontra sempre em qualquer lugar do mundo. A maioria dos seguidores de Jesus são pobres, estou falando da igreja evangélica. A maioria dos seguidores de Jesus são pessoas pobres, ou seja, bem necessitados, mais ou menos, mas rico é difícil você encontrar um milionário numa igreja. Tem também. Aí, sabe o que os discípulos disseram quando Jesus disse que quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus? Repita isso comigo. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus? Jesus disse que é difícil, então quem está dizendo é Jesus, ele sabe. Aí o discípulo falou assim, então ninguém vai ser salvo não, Senhor. Tipo assim, eu tenho um dinheirinho, né? Quem sabe Pedro tinha um dinheirinho lá do barco, eu tenho um dinheirinho. Aí Jesus disse assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É difícil um rico se converter, mas Deus trabalha também no coração de ricos, e a gente conhece muitos ricos que se convertem.
Não a maioria, mas que muitos se convertem também. O Senhor não está discriminando o rico. O Senhor está apenas dizendo que o dinheiro traz orgulho, traz soberba. E as pessoas que têm isso, às vezes não querem declinar, não querem precisar de ajuda de ninguém, muito menos do nosso Deus. Agora há um texto em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que fala assim, que Jesus sendo rico, se fez o quê? Jesus sendo rico, se fez pobre. A Bíblia está dizendo, sabe por quê? Compara a morada de Jesus, o reino onde ele estava, e ele vinha para a terra, nascer na manjedoura, viver entre nós como homem comum. Irmãos, é deixar muita coisa, é a gente começar a pensar, deixar o reino dele e vir para a terra, é muito. Ele, sendo rico, por amor a nós, ele se fez pobre. Agora, em Gálatas, para terminar o assunto, em Gálatas, os apóstolos, quando Paulo estava pregando, aí Paulo diz assim, eu encontrei com os apóstolos, eles nos receberam muito bem, Pedro, Tiago e João nos receberam muito bem. E eles não tentaram impor nada a mim, a minha pregação, apenas disseram o seguinte, não esqueça dos pobres. Pregue, Paulo. Pedro, Tiago e João falando para Paulo. Pregue, Paulo, não esqueça dos pobres. E Paulo diz assim, coisa que nós nunca negligenciamos. Quer dizer, então Paulo, os apóstolos, tinham uma preocupação com os pobres. Se a igreja mudou, é problema da igreja. A palavra de Deus não muda, a palavra é a mesma. Nós temos que lembrar dos pobres. Tiago diz assim, no capítulo 2, se entrar alguém pobre na igreja, alguém maltrapilho na igreja, e vocês tiverem um lugar para ele lá atrás, e chegar alguém com anel no dedo e rico, vocês colocarem na frente e der honra a ele, essa igreja de vocês é uma igreja vã, uma religião vã e pagã, diz o apóstolo Tiago. Se houver separação do que tem dinheiro sentar aqui em cima, aqui, o pobre sentar lá no canto, Tiago está dizendo, essa religião não vale nada. Por isso está na hora da gente começar a pensar, é mandamento de Jesus dar esmola? Jesus está comparando a esmola igual ao jejum e oração? Tá. Então nós vamos dar esmola, começar a ajudar os necessitados, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, e não faça isso tocando trombeta, ajude, porque Deus irá recompensar você no último dia. Deixa eu pular a oração, vamos voltar para Mateus 6, quero pular a oração, vou falar sobre jejum. Por quê? Porque a oração nós vamos tomar mais tempo, e jejum a gente não vê falar muito sobre jejum também. Você olha a igreja aí, você quase não vê falar em jejum, parece que saiu de moda, né? Caiu de moda. Então a gente não vê ninguém falando sobre jejum, poucos livros sobre jejum, fala-se muito em oração, fala-se muito em santidade, muito em poder, muito em prosperidade, mas pouca coisa sobre jejum. No versículo 16, Mateus 6,16, novamente, não é uma opção, porque no versículo 2, capítulo 6, 2, diz assim, portanto, quando você der esmola, não é se você der não. Agora no versículo 16 diz assim, quando jejuares, e não se jejuares, quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Quando jejua, não precisa tocar a trombeta, ninguém saber. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto, o recompensará. Olha só novamente. Agora, muita gente não sabe o que é jejum. O que é jejum? Jejum de Daniel. Tem gente que fala assim, jejum de Daniel, é só comer alface, tomate, só vegetais. Irmãos, não era jejum não. Daniel não estava jejuando. Daniel, por ser judeu, foi levado para a Babilônia, juntamente com aqueles jovens bonitos, inteligentes, todos judeus, que falavam vários idiomas. Essa turma era a turma da nata, jovens, tudo da nata, tudo inteligentíssimo. Nabucodonosor mandou buscar os mais inteligentes e colocar junto dele, porque sabia que eram inteligentes, que o povo de Israel era inteligente. Colocou na Babilônia. E o rei disse, que eles comam da minha comida. Eu quero que dê a porção, quer dizer, a porção mais rica, mais abastada, a melhor, com mais substância. Dê essa comida para esses meninos também. O que é que a Babilônia comia? Vocês já imaginaram? O que é que esse rei comia? Em acordo com a palavra de Deus do Velho Testamento, os judeus cheios de restrições. E os judeus sabiam que qualquer coisa que eles comessem, que é proibido, eles estavam contaminados completamente. Deus não abençoaria
Ninguém que comesse porco, que comesse lagosta, camarão, qualquer coisa assim, estava contaminado. É como botar a mão no morto. O judeu, se botasse a mão no morto, ele estava contaminado por 7 dias. Era uma confusão. Sabe, a mulher menstruada, essas coisas mínimas assim, eram coisas complicadas para o judeu. Então até hoje é para os judeus. Aí eles vão para a Babilônia, chega na Babilônia, aí fala assim, ó, o chefe lá, não, eu vou mandar para vocês a comida do rei. Sabe o que falou? A comida do rei? Aí Daniel, inteligente, falou, olha, o negócio é o seguinte, nós não estamos querendo essa comida não, olha o medo de comer a carne de porco, olha o medo de comer a lagosta e o camarão, nós não estamos a fim de comer essa comida não. Nos dê apenas vegetais, nos dê folha, alface, nós vamos virar coelho aqui, mas me dê só alface. Ele falou assim, não posso fazer isso com você não, olha só, se eu der só folha para vocês, só verduras para vocês, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar pálidos, e o rei acaba comigo. Vocês têm que comer comida com gordura, sustância, carne. Aí Daniel falou assim, então vamos fazer um teste, você nos dê a folha, sem o rei saber, por 21 dias, nós vamos comer só folha. Se nós ficarmos pálidos, então nós vamos comer a comida do rei. Agora, se nós ficarmos rebustecidos, bonitinho, coradinho, então continue nos dando folha, que tem alguma coisa estranha aí. O que você imagina com isso? O que está acontecendo? Homens fiéis a Deus, na comida, Deus irá fortalecer o corpo. Não é que a alface é melhor do que carne, não. É que Deus estava nisso. Esses homens eram obedientes a Deus, eram homens que oravam, arriscavam a vida para ser judeu realmente fiéis a Deus. Aí o homem começou a dar só alface para eles, só comida, só folha. Chegou no 21 dias, rapaz, vocês estão mais corados, vocês estão mais bonitos do que o restante que come carne e a comida do rei. Então continua. Irmãos, é para mostrar que quando a gente quer, Deus supre. Deus está presente com aqueles que querem santidade e obedecer em santidade. Aí o pessoal começa a dizer, não, nós vamos fazer o jejum de Daniel. Não é jejum de Daniel, não. Você pode dizer assim, nós vamos fazer uma dieta de Daniel. Agora eu digo para você, se você comer só alface durante 21 dias, você vai para o hospital. Se você comer só alface durante 21 dias, você vai para o hospital. Você fica magrelo, mas você está do tamanho para ir para o caixão também. Então Deus estava lá com Daniel. Era um propósito de Daniel sendo judeu. Nós não. Jejum na Bíblia é deixar de comer e de beber água. Jejum completo na Bíblia é não comer nada e não beber nada. Esse é o jejum. E a gente encontra muitas passagens que eu poderia ler para vocês, muitas passagens sobre jejum que não comeram nada. Mas 3 homens foram valorosos, campeões do jejum na terra. Não estou falando de Gandhi, não. Gandhi fez também uma greve, que não é jejum não, aquilo é greve de fome. Gandhi, para se libertar da Inglaterra, ele é indiano, então ele lutou, ele é um advogado, era um advogado muito capaz, muito inteligente, tentou discorrer, no início até ele queria fazer guerra, depois ele resolveu, falou assim, agora eu vou ganhar esse pessoal na canseira, eu não vou comer nem beber até vocês resolverem. E Gandhi entrou nessa crise de abstinência de comida, ele não comia nada e o homem foi definhando, aquela foto que vocês veem, o retrato de Gandhi, aquele magrelo, palito, com a cabeça rapada, aquele homem ia morrer, ele ia para o hospital e o pessoal obrigava ele a comer, ele não comia, foi uma calamidade. Aí a Inglaterra ia, não, então nós vamos libertar vocês. Aí ele começava a comer e não havia libertação nenhuma, ele caía na greve de novo, até que, sabe, a Inglaterra cansou e deu a independência para a Índia. Tudo bem, isso é só para vocês terem ideia, isso também não é jejum, isso é greve de fome. Isso aí o garotinho quis fazer na cadeia, lá deu furo, perdeu tudo, tá? Era o governador do Rio de Janeiro, aí foi para lá, é pastor, hein? E entrou na negócio, eu vou fazer greve de fome, fez greve, perdeu tudo, eu falei, greve não é jejum, não faça isso em nome de jejum. O jejum é, os 3 homens que jejuaram não beberam e nem comeram, quais são? Moisés, 40 dias e 40 noites, graça de Deus na vida dele também, porque biologicamente falando, cientificamente falando, morre. Segundo Elias, comeu uma comida de anjo, que tipo de comida era, eu não sei, um anjo fez uma comida para Elias, falou, vai nessa caminhada. O homem saiu, ficou 40 dias sem comer mais nada, sem beber mais nada. 2, Moisés e Elias. E o último, Jesus. 40 dias no deserto, sem comer e nem beber. E ainda nos últimos dias, tentado pelo diabo, e ele só foi alimentado pelos anjos que vieram e serviram depois que o diabo foi embora. Esses 3 ganham, de todo mundo. Mas existem várias passagens na Bíblia que falam sobre o jejum, e nós temos que aprender. Por exemplo, eu quero ler com vocês uma das histórias bonitas, 2 Crônicas, capítulo 20. Volta lá, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá, depois de reis,
você encontra Crônicas, porque a história é a continuidade das histórias de Israel, dos reis de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 3 e 4, depois a gente lê o versículo 13. Mas eu amo isso aqui, porque diz o seguinte, deixa eu ler um. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, eram várias nações contra o povo de Israel, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, olha, eu gosto disso aqui, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda ao Senhor. Queridos, Josafá, ele está alarmado, ele está medroso, ele fala assim: agora acabou, porque o exército é muito grande que está vindo contra mim, e meu exército é pequeno. Josafá, no versículo 5, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pórtico do povo, e orou. Aí ele faz uma oração bonita, nós estudamos isso aqui no domingo, um domingo desse atrás, nós estudamos isso aqui. Aí lá no versículo 13 diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, toda a igreja lá, todo o povo de Deus lá, até a criança de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel. Olha só, irmãos, estão jejuando, estão orando, o Espírito veio, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeuel, neto de Matatias. Isso é tudo para saber que isso aconteceu mesmo. Descendentes de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E orei, e o rei Josafá: assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Mas jejuaram, buscaram ao Senhor, Josafá, e todo mundo em jejum, sem comer nem beber. Aí Deus levanta um homem, um profeta assim, que levanta e fala assim: não fiquem com medo. Deus dá encorajamento. Essa batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Olha só o que diz versículo 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém, queridos? Aí eu amo isso aqui, sabe por quê? Quem foi que deu a vitória para o povo aqui de Josafá? Anjo. Eles não lutaram, você sabia disso? Aí quando diz assim: não há vitória sem luta, eu só lembro de Josafá. Fala assim: houve uma. Se houve luta, não do homem, a luta foi de Deus. Deus disse que ia vencer, um anjo veio e matou os caras tudo. Quando mataram tudo, eles só foram lá, pegaram os despojos, o trigo, botaram tudo lá dentro da e ficou rico, comida para dar e vender. Isso é só para vocês saberem que quando a pessoa jejua, quando a pessoa ora a Deus, busca a Deus, Deus atende. O problema é que às vezes a gente não jejua, o problema é que a gente não ora, mas está na hora da gente começar a acordar, começar a orar. Esdras capítulo 8, versículo 21, 22, fala sobre jejum novamente. Neemias, capítulo 9, de 1 a 4, fala que Neemias, e juntamente com o povo, jejuou. Eles confessaram o pecado. Em Neemias diz que eles ficaram 6 horas orando e confessando o pecado e jejuando, e Deus abençoou. Vocês lembram de Esther? Esther, quando o rei disse que ia matar todos os judeus, aí Mardoqueu, que era tio da Esther, da rainha Esther, a Esther disse assim: vocês agora orem por mim, todos vocês, o dia todo orem, não coma nada, 3 dias, um dia não, 3 dias, você não come nem beba nada, jejum completo, não coma nem beba nada, ora por mim, e eu vou entrar na presença do rei. Esther foi lá, o rei atendeu. Aí quem morreu foi Naamã, que morreu naquela forca que ele mesmo havia construído. Queridos, é só para vocês terem ideia e começar a imaginar. O povo de Deus antigamente sabia que o jejum resolvia problema. Agora, alguns jejuavam tanto. Davi disse assim: eu jejuo tanto que meus joelhos estão fracos, estão caindo. Eu estou trêmulo de tanto jejum que eu tenho feito. É claro que não é isso que Deus está querendo da gente, mas Davi, ele passava por tantas tribulações, tanta luta, que ele jejuava a ponto de ficar doente. Agora, quem é que nega que Davi não era usado por Deus, cheio da bênção de Deus? É impossível a gente não ver Deus junto com Davi, mesmo ele sendo um homem comum, que pecou, que caiu,
Mas ele jejuava e orava e Deus abençoava. A graça de Deus está lá. Agora, tem jeito de Deus não aceitar o nosso jejum? Será que tem jeito? Deus fala, você está jejuando, Deus fala assim, não vou aceitar o jejum não. Quais são os jeitos de Deus não aceitar o jejum? Isaías 58, veja só, por que Deus não atende o jejum? Lá em Jeremias, a Bíblia fala a mesma coisa, mas o que é que faz o jejum não valer nada? Olha só, 58:3, o que diz aí no 3? Isaías 58:3, o que diz? Por que nós jejuamos e o Senhor não vê? O que mais? Por que a gente se humilha e o Senhor não repara? O que mais? Sabe por quê? É porque vocês estão fazendo uma coisa, mas estão deixando de fazer outra. Vocês estão jejuando, mas não estão, massacrando, estão desprezando, explorando os necessitados, os empregados. Então Deus está fora. Aí diz o versículo 4, seu jejum termina em discussão e rixa. Quer dizer, está jejuando, mas está brigando. Em brigas de socos brutais. Já pensou? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Eu não vou ouvir, porque vocês estão jejuando e no irmão, brigando, pisando nos mais fracos, pisando no empregado. Irmãos, Deus quer que a gente jejua, mas Deus quer que a gente tenha uma vida em contrição com Ele, de santidade com Ele. Eu aprendo tanto com isso, porque eu vejo Davi, um homem comum, mas um homem que estava perto de Deus, mais do que nós. Sabe por quê? Porque era homem de jejum, era homem de oração, era homem que buscava Deus. Porque jejuamos e não atende, por causa do nosso pecado, por causa da dureza do nosso coração. Jeremias 14, um pouquinho na frente. Deixa eu ler isso aqui, porque isso aqui também tem tudo a ver com Isaías 58. Um dia desse, um tempo atrás aí, o Fih falou que estava pregando na igreja lá, pregando sobre jejum. Isaías 58 disse, pastor, eu preguei sobre Isaías 58. Eu falei, você escolheu um tema difícil. Isaías 58 não é um tema fácil para pregar, mas quem tem coragem pode pregar. Jeremias capítulo 14, versículo 11, eu gosto disso aqui, então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar desse povo. Deus está dizendo assim, não, Jeremias, não adianta orar pelo bem-estar desse povo, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles, ainda que se ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra, nem a fome, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, não lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações, inúteis ilusões de suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e dizem, nem guerra, nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todo mundo. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Irmão, isso aqui é só para a gente ver o quanto que a vida com Deus vale muito. O jejum é válido quando você está bem com Deus. Agora eu poderia ler com vocês, mas para que jejuar? Na Bíblia diz, a casta de demônios que não sai senão com jejum e oração. Jejuar para ter poder sobre os poderes das trevas. Há demônios que não saem se você não jejuar. Já pensou nisso? Você chegar para um demônio, sai, o demônio fala, não vou sair não, sai, e você cansar e o demônio não sair. Aí, por quê? Está fraco na fé? Não, está fraco não é porque não jejuou. Então, o jejum traz para nós um poder acima dos poderes das trevas. O que mais que o jejum faz? A Bíblia diz que os apóstolos, no capítulo 13 de Atos, para escolher Barnabé e Paulo para a missão, eles jejuaram e oraram e Deus designou. Barnabé e Paulo são os homens para sair pregando. Aí, novamente, no capítulo 14, eles oraram e jejuaram, colocaram as mãos, autoridade sobre a vida dos obreiros. Jejuaram e oraram, colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviou. A Bíblia diz que Paulo era um homem de jejum. A Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento era uma igreja que jejuava. Por isso está na hora da igreja começar a jejuar. Não alface, mas água e comida. Se você fizer isso, sua vida estiver bem com Deus, Deus irá dar força, Deus irá caminhar, Deus irá orientar, Deus irá abençoar a igreja, Deus irá abençoar o problema.
Porque a gente começa a pensar, Esther estava com um problema insolúvel. O povo de Israel ia ser exterminado. Ela pediu o povo para orar e jejuar 3 dias, Deus deu vitória. Deus dá vitória quando o povo de Deus jejua e ora. Agora presta atenção. Nós temos que ter muito cuidado, porque quem aguenta fazer o jejum, você faz o seguinte: eu vou fazer um jejum até o meio-dia, vou levantar às 6 horas da manhã, vou até meio-dia, sem comer nem beber água. Se você aguenta isso aí, começa a fazer. Aí você vai até meio-dia, chega meio-dia, você faz a sua refeição e tal. Aí você fala assim, hoje eu vou esticar das 6 às 6. Aí você, 12 horas, você das 6 até as 6 horas da tarde, você, sem comida. Não deve fazer no dia de trabalho, deve fazer no sábado, deve fazer no domingo, o dia que você tem tempo para descansar, para meditar, ler a Bíblia, orar. Aí você faz o jejum de 12 horas. Aí você aguentou, sofreu nada, deu dor de cabeça, deu vômito, deu nada. Rapaz, eu aguentei fazer um jejum de 12 horas. Agora eu vou fazer um de 24. Vou tentar fazer. Aí você vai das 6 da manhã até as 6 da manhã do outro dia. Aí você aguentou, dormiu em paz, orou, meditou em Deus. Aí você vai saber que seu corpo aguenta um jejum de 6 horas, de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas, de 48 horas. Você vai saber se o meu corpo aguenta. Sofri um pouco, mas tá bom, eu tive comunhão com Deus, orei. Irmãos, o demônio está longe de você. Você jejuou, ele está longe. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai ser derrotado. Ele ficou perto de Jesus, mas ele sabia que ia ser derrotado. Ele tentou Jesus, mas não vence. Tentou Moisés, tentou Elias. Elias, então, irmão, vocês sabem disso, era um homem de Deus, entrou em depressão. Aí o anjo veio, deu comida para ele, falou, rapaz, levanta dessa depressão. Você é o homem, levanta aí. Ele levantou, caminhou, lá na frente, depois dos 40 dias, ele teve depressão de novo, entrou numa caverna, Deus tirou da caverna, ajudou a ele ungiu Eliseu, ungiu o rei, Deus abençoou Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem, em Tiago 4,17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou a Deus para que não chovesse e não choveu, orou novamente para chover e choveu. Então um homem de jejum, homem de oração como Elias, pode fechar céus, pode fechar a porta do inferno, pode fazer um punhado de coisas, porque Deus ouve crentes que jejuam, crentes que oram ao Senhor. Amém, queridos? Então o nosso tema para o Gabo é, nesse início, esmola, jejum e oração. Primeira pergunta que vai cair no Gabo, você já deve pensar, quais dessas 3 ordens, quais desses 3 mandamentos você tem mais dificuldade para obedecer? Jejum, oração ou dar esmola? Quais dos 3? Fala assim, oração, jejum, dar esmola. Qual dos 3 você não tem feito, você tem dificuldade para fazer? Porque são mandamentos de Deus, a gente tem que colocar isso em ação para a gente começar a aprender. Segundo lugar, como era o jejum da Bíblia? Era um jejum comendo parcial ou era um jejum completo de água e tal? E por quê? Deixa eu repetir, agora eu tenho que responder para vocês. Por que Deus ama tanto o jejum? Por que o povo de Israel jejuava tanto? Por que a igreja jejuava tanto? O que o jejum tem a ver com Deus? O que o jejum tem a ver com oração? Queridos, não há nada mais gostoso do que comer quando se está com fome. É ou não é? Quando você não está com fome, a comida pode até ser boa, mas você, sabe, não sei aonde é que eu cheguei um tempo desse aí, eu tinha acabado de comer, cheguei na casa, assim, tinha uma comida tão boa. Onde é que foi, meu Deus? Pastor, nós estamos... foi na casa do Manuel Jaci. Eu acabei de comer, fui lá em Nurque, comi em Nurque, aí fui visitar o irmão que tinha saído do hospital, fui lá na casa da... Cheguei lá, estava fazendo um bife cebolado assim, o cheiro daquele bife assim, parecia um especial. Eu falei, Jesus, esse aí está muito bom. Pastor, nós vamos comer agora, vamos comer. Eu falei, olha, querido, eu não vou comer, o cheiro está muito bom, porque eu estou com a barriga estourando. Acabei de comer em Nurque, então não tenho espaço para comer. Come um pouco. Não vou comer porque eu estou satisfeito, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, mas um dia eu venho aqui para comer esse bife seu, porque está cheirando muito, a comida, o arroz bem feito, sabe, a salada também estava lá, falei, comida maravilhosa. Queridos, a comida pode ser boa, mas se você está satisfeito, você não vai cair de boca. Agora você imagine, até a Bíblia diz que quem está com fome, come até pão seco, em Provérbios. Quando você está com fome, irmão, tudo é muito bom. Então aí você começa a fazer o jejum, você começa a ter fome, chega na hora do café, fome, aí você fala assim, eu vou dedicar esse tempo do meu café para o meu Deus. Eu vou dizer que meu Deus, para mim, é mais importante do que o café. Na hora do almoço, que comida cheirosa e gostosa. Eu vou dedicar essa comida ao meu Deus. Eu amo mais o Senhor do que essa comida. Eu quero mostrar para mim mesmo que eu amo mais a Deus do que a comida. O jejum é para isso. Para a gente glorificar Deus e colocar Deus acima de todas as coisas.
Aí quando você coloca, Deus faz o quê? Ele fica satisfeito. Fala, rapaz, você me ama mesmo, hein? Você está com a barriga roncando, com vontade de comer, e você não comer para mostrar que você me ama? Então você está com muito. Então o jejum tem a ver, prioridade para Deus. Eu estou em segundo plano, a comida está em segundo plano, minha família está em segundo plano. Aí vocês sabem que a Bíblia fala até de jejum sexual. Os casados que estão aqui, digam amém. Estão jejuando sexualmente? Está nada, está nada. Escuta só. Paulo diz, ninguém fique sem ter relação sexual com a sua esposa, com o seu marido. Se fizer isso, olha só o que Paulo está ensinando no capítulo 7 de 1 Coríntios. Se você se abster de sexo no casamento com a sua esposa, com o seu marido, deve fazer isso de comum acordo. Bateu o papo, olha, nós vamos ficar aí uma semana agora, sem sexo, 2 semanas, e a Bíblia diz, para dedicar a oração, eu vou mostrar que o sexo é bom para mim, mas o meu Deus é muito melhor. Então agora, não vou botar a mão em você, e nós vamos orar. Aí Paulo diz o seguinte, mas tenha muito cuidado, porque se você não entrar em acordo com o seu cônjuge, o diabo vai entrar nisso. Você vai jejuar, vai ficar bem com Deus, e a sua mulher vai precisar, e vai arrumar um irmãozinho, aí a irmã vai jejuar, e o irmãozinho vai atrás, irmão, dá uma confusão, vai para a internet, agora não é sair na rua não, porque primeiro era na rua, agora tem internet, aí você está orando e o cara está na internet, você está orando e a irmãzinha está na internet, eu gosto de você, e aí a coisa pega, irmão. Por isso, não pode ser por muito tempo por causa do diabo, tem que ser um tempo que você dê conta, sem passar tentações. Queridos, eu e a Marta, nós enfrentamos um problema muito sério. Estou muito triste porque deu em divórcio, eu nunca pensava nisso. Um amigo meu que estudou comigo na faculdade 3 anos, nós ficamos no mesmo quarto 3 anos. Eu amo aquele cara assim, de todo o meu coração, Deus sabe disso. Um cara intelectual, capaz de pregar como nunca. Quando eu fui pregar na igreja dele em Goiânia, uma tenda enorme, sabe, mais ou menos para as 500 pessoas, 600 pessoas, uma tenda de circo. Eu preguei, fiquei lá uma semana pregando, nós ficamos na casa dele. Aí a esposa abriu com a Marta, dizendo assim, olha, nós estamos muito bem, a igreja está boa, Deus está abençoando, meu marido é um homem de Deus, mas está faltando o homem dentro da minha casa. Ele é homem de Deus, da igreja, mas aqui ele não cumpre com as necessidades. Aí a Marta quase morreu. Não é possível. Ele ora a noite toda, ele lê Bíblia, ele dedica, eu sei que ele é homem de Deus, mas não me procura, eu sou abandonado aqui, não tem nada a ver com ele. Aí quando eu soube disso, eu falei, não, vou ter que chamar. Vamos sentar, vamos conversar agora, Jorge, vamos sentar. E conversei, não, estou errado mesmo, você tem razão mesmo. Eu falei, rapaz, conserta a sua vida, põe a sua vida em ordem. Seja homem de Deus no templo, seja homem da sua mulher em casa, seja o pai da sua família, não fica só orando, lendo Bíblia, só pensando que isso aí não vai dar resultado, isso é antibíblico, isso é errado. Ele naquela época, ele concordou comigo, aí a menina falou para Marta, está melhorando, a coisa está pegando fogo. Eu falei, glória a Deus, irmão, arrumei a casa lá, fiquei contente. Agora, depois de muito tempo, divorciaram, se separaram. Eu falei, Jesus, só a graça do Senhor. Não sei se é esse o motivo, mas pode ser. Então, quando Paulo fala, quando a Bíblia fala, nós não temos que ficar, não, será que é por tempo? Não, irmão, a Bíblia falou, Jesus falou, Paulo falou. A gente vai ter que crer. Jejum de sexo também é bênção, mas tem que ser em comum acordo e não por muito tempo para o diabo não entrar. Aí sim. Agora, se a gente vai fazer jejum de comida, também não faz por muito tempo não, para não passar mal, ficar doente, aí vai tocar trombeta. Se você não comer, ficar doente, estou passando mal, irmão, por quê? Estou jejuando, já tocou a trombeta. Você tem que fazer jejum, mas levantar, lavar o rosto, estar no meio do povo, ninguém saber nada que você está jejuando, meu irmão, tal. Aí se oferecer comida, eu prefiro hoje não comer, não, prefiro. Aquele dia que eu fui na casa do irmão lá, eu não estava em jejum, eu tinha enchido a barriga em nu. Agora eu não vou mentir, não vou comer, eu estou em jejum, não. Se está em jejum, está em jejum, mas não precisa falar, não, eu prefiro não comer hoje e tal. E a igreja do Senhor já sabe, falou, vou forçar não, que deve estar jejuando o irmão. Agora, você já comeu? Já comi, irmão, estou com a barriga cheia aqui, não vou comer agora, tudo bem. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com as coisas de Deus, porque Deus trabalha muito certinho nas coisas. Esmola, jejum e oração. Tudo isso a esmola é para mostrar que você ama o próximo, que você não tem dá muito valor ao seu dinheiro. Jejum, você está mostrando que ama mais o Senhor do que a comida, do que o sexo. E oração, é você se prostrar, você saber que Deus é grande, que nós não somos nada, nós precisamos de Deus para a nossa vida. Quais são os 3 efeitos da esmola, quais são os 3 efeitos dos 3 mandamentos, jejum e oração? Primeiro, para você amar o próximo. Segundo, para você amar Deus acima. E oração para você se quebrantar diante de Deus, se humilhar diante dele. Deus ouve e atende. Vamos orar, queridos?
Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra ministrada. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós estamos começando agora um novo assunto, Senhor, nessa série de sermões. Nós estamos entrando num novo assunto para os gabos, os irmãos discutirem, lerem a tua palavra. Nós precisamos de orientação. Nos ajuda, Deus, também no cumprimento da tua palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes, como a tua palavra diz, o apóstolo Tiago dizendo, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Não praticantes da denominação, mas praticantes da tua palavra. Por isso, Deus abençoa cada crente que está ouvindo a palavra do Senhor aqui no templo, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que a graça do Senhor chegue em cada coração, e que nós possamos, dentre esses mais de 50 mandamentos do Senhor, nós obedecermos esses 3 que vamos estar estudando: esmola, jejum e oração. Que assim seja na vida do teu povo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?